Deus no comando, providência e proteção de Deus. O nascimento de Moisés. Veja que o povo do Egito já estava ali há quase 400 anos em escravidão, sofrendo e aguardando um libertador. Então, em Êxodo capítulo 2, fala da atitude de Deus no momento certo. Durante o decreto de morte para matar todos os bebês do sexo masculino, nasceu Moisés. A mãe o coloca num cesto no rio Nilo e a princesa acha. Armando o menino, sugere à princesa que arrume uma mulher cuidadora que cuidará da criança para ela. A princesa aceitou e logo veio a mãe e combinaram: a senhora cuida desse bebê para mim, que eu lhe pago o salário até a idade de 12 anos, quando ele vai morar no palácio. Então a própria mãe passou a criar o bebê. Aos 12 anos, Moisés vai morar no palácio. E com 12 anos ele começa a aprender todas as técnicas, culturas, idiomas e capacitação para ser o próximo faraó na linhagem sucessória. Foi a 18ª dinastia egípcia, a mais importante da história conhecida. Tutmés III, que ajudava a mãe de Moisés, aquela princesa, Hatshepsut, e um dos faraós mais importantes da história. Moisés era um bebê, segundo Êxodo 1:22, bonito. Só que a palavra em hebraico, tob, significa bom. É muito mais do que bonito. É uma pessoa, é uma criança que tem capacitações muito boas. É a mesma palavra usada quando Deus criou o mundo. E cada dia ele diz que era bom. E no último dia ele diz: eis que tudo é muito bom. Gênesis 1:31. É a mesma palavra quando Êxodo 1:22 diz que Moisés era bonito. Essa criança boa libertaria os hebreus da escravidão. Era o libertador que Deus estava providenciando para o povo, grande, poderoso agora, já há 400 anos no Egito, para sair dali e ir para a terra de Canaã, prometido para Abraão, Isaque e Jacó. A terra prometida, Êxodo 2:24. Então, Deus usaria esse bebê para cumprir suas promessas. A palavra, o nome de Moisés, em hebraico, já é diferente. É Moshe, que significa tirado das águas ou tirado do rio. Sabemos pouco sobre a infância de Moisés. Moisés recebeu a melhor educação egípcia que existia, aos pés dos melhores professores e instrutores da grande potência egípcia. Ele seria o próximo faraó. Grande parte dessa educação que ele recebeu se mostrou inútil depois na vida de Moisés. Ele teve que desaprender muita coisa. E muita coisa
o prejudicou como ter matado aquele egípcio. Aprendia técnicas de luta e era fácil para ele dominar qualquer pessoa. Mas ele precisava agora se esquecer, não de tudo, mas de muita coisa que ele aprendeu no Egito e começar a aprender do conhecimento de Deus, colocar em prática aquilo que aprendeu com sua mãe e viver a verdade. Isso nos leva a uma reflexão. O que nós estamos aprendendo realmente é ou será útil na nossa vida espiritual? Veja a vida de Moisés, que mudou os planos repentinamente. Estava tranquilo ali na corte do faraó, vivendo no palácio, comendo do bom, do melhor, participando dos exércitos, comandando o exército egípcio e aguardando para ser o próximo faraó. Agora, que fatos que ocorreram que mudaram drasticamente a direção da vida de Moisés? Então, Êxodo capítulo 2, verso 11. Moisés foi defender um hebreu escravo que estava sendo chicoteado ali injustamente por um egípcio, e ele foi defender o hebreu. E nisso ele acabou matando o egípcio. Escondeu na areia para que ninguém descobrisse. O faraó descobriu. Alguém viu e falou para o faraó. E Moisés fugiu. Fugiu para a Arábia, na cidade de Midian, bem longe do Egito. E ali ele encontrou Jetro. Jetro e suas filhas eram hebreus. E ele se assentou ali perto do poço e ficou observando as moças vir ali, orando a Deus para que desse. Ele não sabia onde ele ia. Quando houve um desentendimento ali entre os pastores e que estavam agredindo as moças que foram buscar água. E ele então entrou com suas técnicas de luta, defendeu as moças, e ele era um homem muito forte, alto, forte, inteligente. Ele tirou a água do poço, que era dificílimo tirar, tirou a pedra que estava em cima, tirou a água, deu para as moças beberem e deu para os animais das moças também. Essa era a tarefa que as moças vinham fazer ali, dar água para os animais e levar um pouco de água também. E aí, quando as moças chegam em casa, falam para o seu pai diz, por que vocês chegaram cedo assim? Vocês chegam bem mais tarde? Aqui teve um senhor lá que ele nos defendeu e tirou água para nós e nossos animais. E o Jetro então disse, olha, mas se deixou eles lá, por que não trouxe para cá para eles se alimentarem, para eles descansarem um pouco, para eles descansarem um pouco? Então vai lá, chama ele. Ele chamou, ele veio, se identificou, soube que eram parentes e pediu para ficar ali. E Jetro ofereceu para ele ficar ali também. Ele ficou e com o tempo ele casou-se com a filha mais velha de Jetro, Zípora. E ficou ali durante 40 anos. Quando ele foi, tinha 40 anos. Mas ele ficou mais 40 anos lá. Ou seja, quando ele saiu de lá, ele já estava com 80 anos. O que Moisés faria agora? Não é? Diante de ver aquele hebreu apanhando. Sucumbiria à atração do Egito? Eu não vou me envolver porque senão eu perco minha carreira? Ou suportaria as dificuldades junto com seu povo aflito? E ele decidiu
assumir a sua identidade. Em vez de se tornar um falso Deus, como era considerado um faraó, um semideus, Moisés serviria ao único Deus verdadeiro. Esta foi a decisão dele. Moisés não tinha ideia do que o futuro lhe reservava, assim como nós. Aquela decisão mudou a vida dele. Agora, nós também temos decisão que muda a nossa vida. E Moisés viveu aqui na terra durante 120 anos, dividido em 3 partes. Os primeiros 40 anos ali na corte do Egito. Os próximos 40 anos desaprendendo tudo junto com Jetro na Arábia. E os últimos 40 anos vagando pelo deserto rumo a Canaã, levando aquele imenso povo para Canaã. Era plano de Deus que Moisés matasse o egípcio? Afinal de contas, foi a partir desse momento que ele fugiu do Egito, é que ele pôde tomar a decisão mais completa, né? Servir a Deus. Será que ele tinha que matar? Já estava programado para ele matar esse egípcio? E se ele não tivesse matado o egípcio? Né? Ele continuaria ali? Né? Ele pôde tomar em suas mãos, Deus pode tomar em suas mãos qualquer situação. E se Adão não tivesse comido só Eva? Então, essas coisas Deus pode reverter em situações, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não foi mando de Deus, foi a situação que foi criada pelo inimigo, mas Deus reverte essa situação. E aqui nós vemos em Romanos 8, 28, que Paulo disse, e é bem apropriado para isso aqui: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins Deus pode reverter. O nascimento de Moisés era libertador. Satanás já estava sabendo disso. Esse menino é diferente. Deus vai fazer algum ato importante através dele. E Satanás queria frustrar o plano de Deus. Mas, no final das contas, Deus usou 2 escravas para frustrar o plano de Satanás. A fidelidade das parceiras e a esperança messiânica estavam bem ligadas. Satanás foi o instigador dessa questão de matar os meninos, porque ele sabia que um libertador se levantaria entre os israelitas. E o Senhor aprovou o procedimento dessas mulheres que resolveram também, assim como Moisés resolveu ficar do lado de Deus, elas também ficaram do lado de Deus, porque viam que muito claramente o Deus poderoso operando ali em meio dos hebreus. As dificuldades da vida podem ser superadas pela graça de Deus, e essa graça é a nossa única esperança. Então, aquelas mulheres correram risco de vida ao desobedecer o faraó. E Moisés, através desse erro, assim como Davi cometeu o erro, eles se arrependeram, foram perdoados, e Deus os pôde levar a grandes alturas nos projetos de Deus. Por que Deus permitiu que os hebreus vivessem no Egito? Né? Porque houve fome lá em Canaã, né, de onde eles estavam, Abraão. Houve fome ali. E eles não tinham o que comer. Tinham que buscar ali no Egito. Então, eles foram para o Egito e aconteceu tudo isso. José já estava lá. E
Deus foi à frente de todas as coisas. Deus tinha um plano que ninguém sabia, que era dar uma oportunidade de conversão aos egípcios, assim como fez a Nínive. 40 dias foi necessário para converter a cidade inteira. E Deus deu 400 anos para os egípcios. E ali o povo de Deus foi viver no meio dos egípcios. É interessante ver que o povo hebreu em nenhum momento se contaminou com os pecados do Egito. Eles viveram ali, mostraram as bênçãos de Deus amplamente para todos, e a tendência é que todos fizessem como as duas parteiras, acreditassem e crescem no Deus dos hebreus. Porque como as coisas iam acontecer, era um povo mais forte, um povo mais inteligente, um povo que tinha mais saúde, um povo que vivia mais, um povo rico, e mesmo diante do sofrimento, era um povo que se multiplicava grandemente, porque tinha saúde. Então, foi uma luz que Deus deu para os egípcios, a maior nação do mundo. Assim como Babilônia, Deus deu aqueles 10.000 hebreus que saiu dali, de Jerusalém, e foram capturados por Nabucodonosor para viver em Babilônia. E os 3 hebreus mais Daniel foram escolhidos para fazer o mesmo papel que Moisés fez, né? Pregar o evangelho, dar testemunho. Então as 10 pragas foram 10 oportunidades que Deus deu. Se eles se arrependessem, se eles libertassem o povo, assim como Sodoma, se tiver 10 justos aí, eu não destruo a cidade. Assim também seria com o Egito, mas Deus foi capaz de usar o ato impetuoso de Moisés para salvar o povo e a nação. Por que Deus demorou tanto para intervir em favor deles? Era o tempo necessário. 40 dias foi necessário para Nínive. Sodoma já estava pronta. Não precisava de tanto tempo. Uma noite foi suficiente para verem Deus de Ló. Ló já estava testemunhando há muito tempo ali. E os egípcios, 400 anos. É muito tempo. Esta é a misericórdia de Deus. Por que Deus demorou tanto para intervir? Às vezes vamos pensar que estamos sofrendo muito, mas durante esses 400 anos, não quer dizer que um hebreu sofreu 400 anos. Não. Eles viviam ali 70, 100 anos, era o período que eles estavam ali sofrendo, era o período de uma vida só. 400 anos foi várias gerações, né, que passaram ali. Então não foi um período assim também tão longo para o hebreu, mas foi muito importante para que as gerações do Egito, que tinha dominado o mundo naquela época ali, que tinha muitas nações ali que receberam orientações e testemunho de Deus, pudessem se converterem a Deus. Deus esperou pacientemente, à custa do sacrifício do seu povo. Assim como à custa do sacrifício do seu filho, nós hoje somos libertados. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.